vídeo da jornada do autoconhecimento. Esse vídeo nós vamos falar sobre intuição, mesmo você não sabendo quais serão os próximos passos, porque muitas vezes as pessoas precisam, né, tem essa necessidade de estar conhecendo qual que é, depois disso o que eu vou fazer. Eu sei que no coaching a gente monta estratégias, tem todo um planejamento de metas, à medida que você vai alcançando uma, nós vamos para o próximo passo. Mas muitas vezes nós temos que escutar a nossa intuição junto com esse planejamento. À medida que você dá um passo, de acordo com a intuição, você planeja o próximo passo a ser dado. E muitas vezes assim nós vamos ter mais assertividade, porque nós vamos estar incluindo nossos valores e nossas vontades mais ocultas, que estão dentro do nosso coração, né? Dentro da nossa essência. Então, pessoal, no primeiro vídeo eu falei sobre a questão da autoestima, da autoconfiança, do amor próprio. No segundo, eu já fui falar sobre a questão da timidez. No terceiro, sobre a questão da depressão e ansiedade. E no quarto, foi a questão da reatividade. E nesse, nós vamos falar sobre a questão da intuição, né? No quarto vídeo eu falei que eu estava trabalhando na multinacional, né? No Pará, eu saí de lá, desse trabalho. E o que aconteceu? Eu voltei para Goiânia e aí eu falei assim, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Qual que vai ser o próximo passo? Comecei a distribuir currículos, né, da minha área, que era na área de meio ambiente, né, minha faculdade. E aí eu peguei e comecei a fazer umas entrevistas, mas eu não tava sentindo que era aquilo para eu fazer. Sabe quando você vai fazer entrevista em um lugar, você não gosta do lugar, ou você não gosta da pessoa que tá fazendo a entrevista, que vai ser seu chefe, ou você não gosta do salário? Sempre tinha uma coisa que me dava dando uma inquietude na minha alma. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? E eu ainda estava uma pessoa muito reativa ainda, com muita raiva de determinadas situações que tinham acontecido nesse último trabalho. E eu falei assim, nossa, uma das coisas que eu queria me superar, que era fazer inglês fora, porque tipo, eu compreendia bem, eu era muito boa na gramática no inglês, mas se precisasse fazer uma conversação, eu não tinha aquela fluência, né, porque eu não tinha feito conversação. E aí eu comentei com a minha mãe, eu sempre tive o hábito de conversar com os meus pais, e aí ela foi e falou assim, Lara, por que você não faz conversação? Que eu falei assim, mãe, inglês no Brasil é uma coisa, se eu for para fora, o meu crescimento vai ser exponencial, né? Porque você tá sendo obrigado todos os dias a se virar falando aquela língua. Então eu falei assim, eu vou nas agências, né, de viagens, vou fazer uns orçamentos para ver o que fica melhor. Eu queria ir para Europa. E aí eu falei assim, mas se eu for para Inglaterra, os países são muito próximos, eu vou querer ficar viajando, conhecendo lugares novos e o meu foco é para estudar. Então, mais pra frente eu vou pra Europa e faço uma viagem nos países que eu gostaria de conhecer. Então, eu já, né, fiz essa separação e aí eu falei assim, nossa, mas eu queria um inglês britânico. Então, pra onde que eu vou? Comecei a pesquisar outros países e vi a questão da Nova Zelândia, que era um país super pequeno, né, fui pesquisar sobre a cultura, sobre alimentação, sobre todos os mínimos detalhes para eu poder me sentir segura para estar fazendo essa viagem. E aí acabou que até uma amiga minha falou assim, Lara, eu tenho vontade de ir também, vou olhar com você, a Camila. E aí acabou que ela me segurou um pouquinho e decidiu não ir e eu fui. Eu falei assim, eu vou, não vou esperar mais. E aí na primeira semana eu me senti um peixinho fora d'água, falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu movimentei todo esse dinheiro, fiz todas essas mudanças e tô me sentindo mal. E depois de uma semana eu já comecei a fazer amizade, né? Principalmente com uma pessoa que é uma irmã de alma pra mim, a Gi, a Giovanna Ferregutti. E aí eu já comecei a ficar mais em paz, por ter uma pessoa que eu podia confiar, né? Que a gente conversava, a gente tinha muita afinidade.
apesar dela não ser da minha sala, a gente se encontrava nos intervalos, né? E durante outros fins de semana, né? E aí passou um tempo, eu tava toda empenhada a estudar, eu chegava da aula, eu fiquei em casa de família, né? Até pra eu sentir mesmo a segurança de me preocupar em fazer comida, essas coisas, cuidar de roupa, né? E aí eu peguei e falei que não queria ter relacionamentos, né? Eu tava querendo só focar em estudar. No entanto, que eu sempre revisava tudo depois que eu chegava da aula, pegava todas as tarefinhas, fazia tudo certinho para poder crescer exponencialmente, que era a minha meta no inglês. Eu falei que eu não queria me envolver em relacionamentos, mas apareceu uma pessoa que do nada, de um dia pro outro, em menos de um mês que eu tava lá, falou assim: Lara, você quer namorar comigo? Eu levei um susto, né? Porque no Brasil a gente não tem esse hábito. Tipo, você nem conhece a pessoa, nunca nem saiu, só trocou algumas palavras, já falar assim, você quer namorar comigo? E eu falei assim, não, eu não tenho que pensar, né? Eu dei um sorriso assim, falei assim, nossa, né? Tipo, a gente nem se conhece direito, a gente estuda na mesma sala, né? Principalmente a de gramática era a mesma, porque quando você tá estudando fora, você tem salas separadas, né? De gramática, de escutar, de escrever, de conversar, são todas, né, de acordo com o nível que você tá, vai separando. E aí ele era árabe, da Arábia Saudita, muçulmano. Aí eu coloquei um monte de empecilhos, ela falou, nós somos de culturas diferentes, nós falamos línguas diferentes. Eu falei, não, mas a gente fala inglês. Aí eu falei, não, essa daí eu perdi. E aí eu falei assim, não quero me envolver, né? Eu tava um pouco machucada de alguns relacionamentos, eu sempre fui uma pessoa que nunca emendei um relacionamento no outro, eu dava aquele tempo pra eu me curar, né? Pra eu poder ter um relacionamento novo e achei que eu ia fugir daquilo. Só que a pessoa, cada dia, ela tentava se aproximar mais, ela parecia que me conhecia como a palma da minha mão, fazia cada surpresa pra mim. Isso tudo nos intervalos da sala, são detalhes, né, pessoal? A pessoa te conquistar são detalhes. E aí quando eu vi, eu já tava dizendo sim pra estar num relacionamento com esse árabe. E foi um relacionamento muito saudável, onde eu me sentia que eu estava vivendo num conto de fadas, né? Tinha hora que eu falava assim, nossa, vou me beliscar pra saber se eu realmente tô acordada, né? E eu fui me permitindo seguir a minha intuição. Minha intuição falava assim, Lara, faz isso, se permite, porque muitas vezes nossa intuição fala, a gente não se permite. Essa palavra que eu queria falar pra vocês, né? Eu tô contando toda essa história da minha vida pra vocês entenderem. Eu fui me permitindo, lógico, quando eu sentia determinada segurança, né? Eu sempre fui uma pessoa, porque tudo que eu fazia na minha vida eu tinha que analisar, igual eu falei, pra eu ir pra viagem, eu analisei tudo, até comida, costume, pra me sentir segura de pertencer, de estar nesse lugar naquele momento, né? Então a intuição tem muito disso, você escuta e vê o que é necessário para você fazer, para você executar o que a sua intuição está dizendo, porque geralmente esse é o caminho que você tem que seguir naquele momento para você tirar os aprendizados, para você subir mais um degrau na sua escala de evolução, né, pessoal? E o meu maior medo, quando eu saí da Nova Zelândia, eu estava me superando muito no inglês, né? Eu sempre fui uma pessoa com muita disciplina, determinação, estudiosa demais, sempre gostei muito de estudar. E na hora que eu vi que estava chegando próximo de eu ir embora, eu conversei com ele e falei como que vai ser, né? Ele falou assim, não, nós íamos no mesmo fim de semana embora, ele ia para a Arábia Saudita, eu ia para o Brasil. E aí ele falou assim, daqui no máximo 2 meses eu vou conversar com os meus pais. Ele era mais novo que eu, uns 5 anos. Vou conversar com os meus pais e no máximo 2 meses eu tô aí. E aí quando nós chegamos em cada um no seu país, a gente ficava conversando por Skype todos os dias. Só que chegou um dia que ele falou assim, Lara, os meus pais, já fiz de tudo, eu conversei com eles, meus pais. Ele começou a chorar e ele falou, os meus pais não querem permitir o nosso relacionamento. E aí me veio um turbilhão de memórias, principalmente da minha história, né, da minha parte, da minha avó paterna, né, que meu avô teve que fugir com ela, ele descendente de alemão e ela de italiano, para poder casar, porque os pais não aceitavam. Então veio aquela memória de
tudo questão de antepassado, né? De eu estar fazendo, acontecendo aquilo de novo comigo. Só que eu sempre fui uma pessoa que respeitei demais os pais, como os muçulmanos, né? Os muçulmanos, a palavra de um pai e de uma mãe é irrevogável, né? É uma coisa que eles falaram, não tem como sair daquilo, eu sei, né? Eu cheguei a ficar tão assim que eu li o Alcorão inteiro, li a Bíblia e fiz uma comparação, pra vocês terem noção como aquilo me deixou destruída, né? Não que seja ruim você pegar a Bíblia e um outro livro, né? A Bíblia que é dos cristãos e o dos muçulmanos, o Alcorão, fazer uma comparação, mas eu fiquei assim, nossa, por que eu não fui aceita por aquela família, né? Então foi uma coisa que, uma separação que não foi por nada entre mim e ele, foi uma questão dos pais, né? E aí nessa hora eu falei assim, agora a minha crise de ansiedade e depressão, como que vai ser? Lógico que eu fiquei acabada, eu fiquei muito triste, eu chorei muito, eu fiquei muito mal durante um tempo e fechada para relacionamentos, porque aquele relacionamento foi uma coisa tão perfeita que, se fosse para contar para vocês, era o que eu te falei, parecia um conto de fadas, realmente parecia uma mentira, de tão perfeito que era. E aí eu comecei a buscar de novo as coisas que eu tinha utilizado para poder superar essa questão da depressão e ansiedade que estava querendo se demonstrar de novo. Então eu comecei a fazer as minhas meditações de novo, não deixava, né, de ir para academia, porque o exercício físico sempre me ajudou a liberar muita ansiedade, que eu aconselho. Pessoal, para ansiedade você tem que fazer exercício físico para ela te ajudar. Não, da mesma forma que eu falo de meditação, né, das respirações profundas, a academia, os exercícios físicos sempre foi um grande aliado na minha vida para a questão da depressão e da ansiedade. E aí eu encerro mais uma parte, né, dessa jornada de autoconhecimento, falando da questão de intuição e relacionamentos. Gratidão.